Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos para o vídeo 253, capítulo 23, 28, do charlatanismo e do embuste. Então, você vai, com todo respeito, você vai assim, ter um pouquinho de paciência, porque o esmiuçamento é assim mesmo, ainda mais um tema como este, que nós não podemos permitir que essas histórias envolvidas sejam ignoradas. Não. Todas essas histórias, elas fazem parte do tema do charlatanismo e do embuste, médios interesseiros, fraudes espíritas. Então, o resumo desses temas está nas histórias verídicas que nós relatamos. Se você procurar nas enciclopédias, principalmente no Google, você encontra tudo que nós estamos dizendo aqui. Só que no Google, eu já vou esclarecer uma coisa. No Google, essas histórias, elas encontram assim meio que mascaradas. Olha só para você como que eu tenho coragem de dizer essas coisas. O que é mascarada? Os historiadores, eles narram estas histórias à luz do interesse material, o interesse financeiro aqui da Terra. Entendeu? Você acha que eles vão falar contra o clero? Você acha que eles vão falar contra os papas? Você acha que eles vão falar contra o Papa Francisco e os outros papas, Urbano I, Urbano II? Você acha que eles vão falar? Mas nós não estamos falando mal. Acontece é que a humanidade foi concedida à humanidade um tapa-olho aqui. Sabe aqueles, os equinos? Os equinos têm assim, eles colocam assim como se fosse para tapar aqui, como se fosse um cabresto. Mas não é cabresto, não. Para tapar aqui a visão. Então, para ele enxergar só para frente. Ele não pode enxergar para os lados. Tanto é que muitas coisas que eu digo aqui, para os católicos, isso é abjurar o nome do Criador, de Deus. Se eu fosse católico e dizendo o que eu digo aqui, eu seria excomungado. Agora, nós sabemos que isso não existe, porque Deus quer que realmente teus filhos progridam, cresçam, evoluam. Nós temos mais é que estudar, né? Então, você não se preocupa não, tá? Porque às vezes a gente lê aqui 1, 2 linhas e a gente vem com mais um vídeo. Mas é assim que nós estudamos, o esmiuçamento é isso. Diremos desde logo que nada se prestaria melhor ao charlatanismo e à trapaça do que semelhante ofício. Olha só, não é? Diremos desde logo que nada se prestaria melhor ao charlatanismo e à trapaça do que semelhante ofício.
muito mais numerosos do que os falsos sonâmbulos, que já se conhecem, seriam os falsos médios. Olha só, meu Jesus amado, muito mais numerosos do que os falsos sonâmbulos, porque existem os falsos sonâmbulos, que já se conhecem, seriam os falsos médios. Porque, gente, o que existe de falsos médios, vamos tratar em matéria de Brasil. O que existe de falsos médios no Brasil não está escrito. Tomem cuidado. Nós temos dito aqui, estude o Espiritismo na tua casa, mas não permita ser mistificado e enganado numa casa espírita meia boca. Procure uma casa espírita séria. Não a encontrando, reúna os teus na tua casa e parta do princípio, que é o livro dos Espíritos. Não comece na doutrina dos Espíritos pelos romances, porque romance é passatempo. Romance é uma distração. Você não aprende nada estudando um romance. Você só aprende lendo um livro de romance. Você só aprende como foi a desgraça vivida por aqueles. E nós não precisamos de aprender através de desgraça do outro, se nós já trazemos as nossas desgraças internas e que nós precisamos apenas de um consolador para nos consolar. E que esse consolador chama-se as 5 obras básicas da doutrina dos Espíritos deixadas por Hippolyte Léon Denisard Rivail. O que é o Espiritismo? Obras póstumas. Os 12 volumes da revista Espírita que Allan Kardec deixou. Uns 90% das obras de Chico Xavier, uns 90% das obras de Divaldo Pereira Franco, uns 90% das obras de Carlos Bacelli, Leon Denis, Camilo Flammarion, Gabriel Delanne, Hermínio Correia de Miranda, os únicos romances que não é perda de tempo, porque os romances, os quais eu vou dizer aqui, eles fazem parte da literatura espírita. O resto não. Podem dizer o que quiserem. É direito das pessoas. Mas conforme eu tenho estudado nos departamentos espirituais, há um respeito da espiritualidade para com a humanidade devido ao nível evolutivo que se encontra. Mas literatura espírita não resume-se em romance. Os únicos livros romance
que faz parte da literatura espírita, obras de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão e Renúncia. Você parou para observar? 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão, Renúncia. O que isso significa? Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médios, o céu e o inferno e a Gênese. Será que isso não explica nada? Eu sei muito mais a respeito dessa junção, mas eu não tenho permissão de dizer. Então estude estas obras e não percam tempo com estas obras que enriquece médiuns no Brasil. O que há de médiuns se enriquecendo no Brasil através de obras apócrifas. Transmitidas por espíritos charlatões, mistificadores, antagonistas, anticristos, justamente para que aquele que se diz espírita no corpo físico perca tempo em estudando essas obras apócrifas, enquanto ele poderia estar estudando uma obra verídica. Mas esse é o intuito das trevas. Vamos ditar a eles aquilo que os atrase. Vamos transmitir a eles aquilo que atrase o progresso deles. E a pessoa em 365 dias no ano tem coragem de dizer assim: esse ano eu li 10 livros espíritas. E se você junta aqueles 10 livros espíritas, se você joga-os no lixo, o lixo os devolve para trás. Agora, conforme dissemos aqui, apenas esses médios e esses livros, o Espiritismo codificado por Allan Kardec, através desses 40 anos na doutrina, nós recomendamos como sendo os sérios. Se eu não citei o médio fulano de tal, o médio Bertano, o médio... é porque não era para ser citado. Cada um faz o que quer, mas depois não reclame de ter sido mistificado e enganado, porque, como já dissemos em outras oportunidades, cada qual que permite ser enganado e mistificado. Você que permite ser mistificado
na casa espírita onde você vai. Porque você não optou pela teoria. Você optou pela prática. Você optou por aquele tratamento que te livra da morte, que te livra do câncer, que te livra de um leito hospitalar. Com todo respeito, porque você não tem conhecimento da doutrina dos espíritos. Porque se você tivesse, você se conformaria. Quando no Evangelho segundo o Espiritismo, os bons espíritos, mais ou menos assim diz, a dor, o sofrimento, é uma bênção que Deus envia aos teus eleitos. Então, resignação, aceitação. Nós temos nada mais, nada menos que merecemos. Nem mais, nem menos. Olhe para ela. É o que você merece. E dê graças a Deus, que às vezes não era para você nem ter ela. Olhe para Ele. Dê graças a Deus, porque está aí a tua prova. Está aí o teu Senator. Está aí o teu Nadir. Só vai depender de você entender se as situações que você enfrenta são onisciente, onipresente, onipotente. Vai depender de você. Nós sabemos que 99% daqueles que foram curados pelo Cristo há 2000 anos atrás voltaram a se enfermar e morreram vitimados daquela enfermidade as quais um dia foram curados pelo Cristo. Mas por quê? Porque se preocuparam em se ver livre da doença por fora, mas nunca se preocuparam em se libertar-se da enfermidade por dentro. Quantas pessoas que, mesmo tendo familiares que se sucumbiram mediante o Covid, ainda continuam com a narina empinada, orgulhosos, egoístas, de forma que parece que o Covid não lhes trouxe mensagem nenhuma. Como se diz, sabe tudo que tu tens? Não significa nada. Onde está o teu parente que dizia ter tudo nesse momento? Naquele momento. Hoje encontra o teu corpo embaixo do chão e o Espírito Deus lá sabe onde se encontra. O que você tem? Me responda. O que você tem? Você tem casa, fazendas, carros, empregados, empresas. Você acha que você tem isso? Você acha? Santa ignorância. Porque esta noite mesmo, ela pode lhe aparecer
e sem que você perceba, amanhã, ao abrir os olhos físico, ou melhor, ao abrir os olhos, perceberás que no corpo físico já não se encontra mais. E começa você a se enfurecer. Quando alguém lhe aparece, você busca informação, mas vocês sabem com quem vocês estão falando? Eu sou fulano de tal. E qual é o problema? Você pode ter sido na terra ministro, juiz, rei, rainha. Você pode ter sido o homem mais rico do mundo, a mulher mais rica do mundo. Você pode ter tido o planeta aos teus pés. Mas meu filho, minha filha, aqui você não tem nada. Aqui você é tratado como todos que você vê à tua frente. Como irmãos. Você aqui não é melhor que ninguém. Porque lá você teve. É óbvio. É óbvio. O que você trouxe de bom te auxiliará. Que de bom fizestes enquanto estivestes na terra? É o que você tem aqui. Mas não pense que você vai ser tratado melhor que todos que aqui se encontram, porque não. Você não fez nada a ninguém, a não ser a você mesmo. Você esteve lá, tendo a oportunidade de fazer em prol de você. Por isso continuarás da agora em diante, de acordo com o que trouxestes na tua bagagem, meu filho. Agora, se não trouxestes nada, lamento em te dizer, você vai depender da misericórdia do Pai. Mesmo assim, sabemos que se você trouxe, dependerás da misericórdia do Pai. Porque não somos nada sem a misericórdia dele. Mas aquele que fez, ajuda-te, que o céu te ajudará. Mas se acalme. Se acalme. Porque a mesma roupa que ele veste, você vai vestir. O mesmo alimento que ele, você também vai fazer uso. Você vai comer. O mesmo suco que ele toma, você vai tomar. É assim. Então, o que você tem? Eu te fiz essa pergunta. O que você tem nesta existência? Tenho a consciência tranquila. Eu, por exemplo, tenho a consciência tranquila do dever cumprido e do dever que cumpro. Precisa melhor que isso? Minha casa é o universo. Me alimento das energias do Pai. Porque me esforço. Então eu vou amontoar
tesouros para que os cleptomaníacos tenham acesso? Ou as traças possam corroê-las antes que eu usufrui delas? De jeito nenhum. A paz de espírito é mais importante. É necessário sermos bons administradores enquanto temos os bens materiais. Nós temos que administrar os bens materiais. Mas não devemos permitir que os bens materiais interfiram na nossa paz de espírito. Você tem bens materiais? Tenho. Então administre-os. Mas não permita que eles intoxiquem o teu eu. Não permita. Tenha você controle de tudo. E não permita que tudo te controle. Você que tem que controlar a situação. E não as situações te controlar. Vamos para o próximo vídeo.